Como o julgar condena nossos relacionamentos. É sobre isso que eu conversarei com o meu querido e amigo, cliente Maurício. Bem-vindo, Maurício, gratidão por você estar aqui. Obrigado ali pela oportunidade, muito grato pelo convite de estar falando um pouco da minha vivência com você, com a constelação familiar. Espero contribuir bastante. Ah, sempre contribui. Então me fala, Maurício, o que você veio dentro desse tema buscar aqui na jornada Minha Vida, Minha Verdade, que trouxe alguma clareza, alguma transformação sua? Bom, Ale, sendo bem sincero, eu sou uma pessoa bastante aberta, a novos conhecimentos, né? E sou bastante curioso. Tem minha esposa Érica, que começou a participar primeiro com você, né? Dessa parte de constelação familiar e a curiosidade me trouxe. Já queria falar que o mais importante é vir de coração aberto. Eu vim disposto a aprender, não conhecia nada sobre o tema. O máximo que eu conhecia era sobre série, né, que a gente assistiu, mas me trouxe, vim de coração aberto, um pouco cético no começo, né, meio com uma certa desconfiança, principalmente em mim também, né, porque no decorrer das constelações achei que será que eu vou ser capaz de me entregar ao campo, né? E com o tempo isso foi mudando, né? Aquela questão de ser séptico foi mudando. Hoje confio muito no que vem ocorrendo nos campos, né? Que a gente participa e o aprendizado enorme que trouxe para minha vida e me auxiliou muito pessoalmente. E o que você veio buscar que você conseguiu encontrar aqui e uma resposta para você mesmo? Falando do julgamento mesmo, né? Bom, Ale, eu sempre fui uma pessoa bastante julgadora, né? E via em mim, né? Eu me cobro muito, também cobro muito nos meus relacionamentos familiares. Também sou bastante ansioso, mas eu vim tentar me conhecer, conhecer a mim mesmo, trazer um autoconhecimento, aprender algo novo, né? Tentar melhorar, estar aberto para receber informação e melhorar como pessoa. Nesse intuito, né, de coração aberto, eu vim buscando melhorar como pessoa, tentar resolver minhas questões internas, né, questões que eu julgava serem importantes para mim, e fez com que eu buscasse ajuda também para me conhecer melhor. E nessa busca, quando você encontrou principalmente essa questão do julgamento, como foi para você entender isso no campo? Como é que foi se reconhecer nesse lugar, né? Bom, olha, eu tenho uma história familiar assim meio conturbada do meu ponto de vista. Quando eu entrei aqui era conturbada, né? Meu pai sempre foi uma pessoa assim bastante enérgica no meu ponto de vista, né? E eu achava que ele passava por perseguição da parte dele, né? Me sentia influenciado por minha irmã pelo pelo julgamento deles, né? E na verdade eu também já estava os julgando, né? Me sentia culpado muitas vezes por acontecer algumas coisas de infância e e a minha concepção com o campo foi mudando a partir do momento que você começa a entender as pessoas, entender como as pessoas são, você percebe que aquele julgamento que você tinha sobre elas vai se mudando, você vai entendendo as pessoas, se colocando no lugar dela, tornando empatia. Esse julgamento acaba se cessando. É lógico que toda a vida a gente vai estar aprendendo, né? Mas foi muito importante entender como meu pai pensava, a atitude que ele tinha naquele período, quando eu tinha meus 15, 13, 12 anos, né? As vivências que ele teve, trabalhou na roça, uma vida sofrida, depois virou garçom, vendedor, fazia muitos bicos e depois virou policial, que também é uma carreira exigente, e ele me criou cheio de regras, né? Muitas vezes eu sou travado, me sentia travado, né? Me sentia julgado, não podia pisar muito fora da faixa, mas eu o julgava por causa disso.
achando que ele me tratava como bandido, muitas vezes. E com o campo, essa visão mudou, né? Meu pai era bastante jovem, teve com 21 anos. Basicamente, ele era uma criança adulta, né? Cheio de fragilidades também que eu não conhecia. No momento que a pessoa que representou ele no campo, eu me emocionei muito por estar reconhecendo até no trejeito dele, dessa pessoa, ao meu pai. Parecia meu pai pessoalmente. Percebi o amor que ele sentia por mim. Choramos juntos no campo, a pessoa representada e eu. Foi muito marcante para mim já me deu um primeiro impacto na questão do julgamento, né? Que eu julgava que eu era perseguido, e na verdade é o contrário. Eu queria me educar da melhor forma para que eu não fosse aquilo com que ele trabalhou muito com detentos, né? E me cobrou muito para que eu me tornasse o que eu sou hoje. Acredito que sou uma pessoa honesta, mas me trouxe algumas consequências também que eu tenho tratado, que é a sensação de sempre não poder sair daquela situação de ser certo todo o tempo, aquela cobrança, aquela sensação de ser travado, né? A gente precisa se tirar esse casaco da culpa, você se libertar para conseguir crescer ou conseguir melhorar os relacionamentos interpessoais e até com você mesmo, né? Que às vezes a gente pode até não se tolerar, né? Algumas atitudes, mas sentir um pouco de alívio e sentir que foi um momento, mas que tem que ser deixado para trás e a vida segue da melhor forma possível. Você descreveu muito claramente esse momento da constelação, né? E isso me chama atenção, porque eu me lembro dessa cena, né? Você, eu até cheguei a comentar sobre isso com as pessoas que estavam ao meu redor, de ver duas pessoas, deixa eu acertar aqui minha câmera que eu estou brigando com ela aqui, de ver duas pessoas, dois homens grandes, e você acabou de falar que você chegou aqui um pouco mais resistente, né, porque você não conhecia, e quando eu vejo dois homens grandes se emocionando do campo, e esse é o universo masculino que se aproximou de mim, porque o meu universo era muito feminino, né? E, e você veio pela sua esposa, muitos vêm pela esposa, agora tem outros que já vieram por iniciativa própria, mas ver dois homens se emocionando e se entregando para a relação é muito profundo, né? E aí, nessa linha dessa presença no campo, a gente estava falando agora há pouco, né, quando você estava fazendo a representação de uma outra história, né? Uhum. Como é que é representar? Não vou adiantar aqui a forma que aconteceu, mas como é representar no campo, né? Agora do outro lado. Você falou de você sendo constelado e agora você, né, representando outras pessoas e como foi aquele exemplo que você estava me trazendo agora há pouco. Bom, Ale, eu tenho gratidão por esses momentos que eu tenho vivido, né? Minha vida pessoal, eu não tenho filhos, né? Muitas vezes eu sou pai, muitas vezes aqui no campo eu também representei um marido ou representei um filho, né? Independente da situação que venha, mas é um aprendizado enorme, aprendizado enorme. Você começa a entender entrelaçamentos entre você e pessoas, né? Alguns temas que são constelados e outras pessoas e que você está representando, você também vive na sua vida. Isso te faz aprender em conjunto, principalmente para mim a questão de você confiar no seu feeling, no seu sentimento, na sua percepção. Nada é por acaso. Você passa a ter uma segurança daquilo que você está sentindo também, e isso pode ser levado para a vida. Você confiar mais em você, na sua perspectiva de vida, nas suas sensações. Será que estou indo para o caminho certo? Será que não? Passa a não duvidar tanto de você, né? E confiar no seu sentimento. Então, foi um aprendizado enorme. No meu modo de entender,
quando eu comecei a participar, a segurança do grupo que a gente participa aqui, a amizade que a gente faz, uma amizade sincera, as pessoas vêm de coração aberto, se doam para o campo. E eu sempre falo, quando eu falo com pessoas, embora eu viva num ambiente fabril, que são pessoas mais carentes, né, então fica um pouquinho mais complicado, mas a palavra do universo para mim é amor. Você amar o seu próximo, amar a si mesmo, saber das limitações, embora sem julgamento, né? O aprendizado de não julgar para mim tem sido muito importante. Você estar presente nas situações, né? Você saber o que está acontecendo, saber controlar a si mesmo, né? Eu era bastante explosivo também por ser ansioso, não esperava as pessoas falarem, já fazia um pensamento futuro, né? E esse pensamento futuro muitas vezes você não deixava a pessoa falar, né? E isso tem mudado, é um pouco difícil, que é da minha personalidade, mas tenho procurado me controlar, né? Para entender, né? Para eu me lembro claramente que você falou uma vez numa das constelações, né? Procurar entender para atender, né? Com amor. Isso aí para mim foi um aprendizado muito grande e não julgar, né, que é o mais importante, né? Eu tinha julgamento também com a minha irmã, né? Achava que minha irmã me perseguia e não é nada disso, né? E quando eu julgava ela, e eu também estou julgando a mim mesmo, né? Que ela tem uma parte pequena minha nela por ela ser mais nova, e isso acaba tirando a nossa força, tanto a força dela, muito mais a minha, né? Por não aceitá-la, mas mudou, né? A gente tem que entender o que é da pessoa, sem julgamento, procurar se aproximar dentro do possível, e se não se aproximar também está tudo bem, né? Mas sempre com amor, sem julgamento, e para mim é o que trouxe mais aprendizado, é estar no lugar das pessoas e ter empatia. Uhum. E nessa linha, aproveitando que você está falando do campo também, falando dessa sua experiência, você veio com esse olhar, buscar esse movimento até do julgar, principalmente em relação ao seu pai, né? E eu me lembro, em alguma das constelações, que ele se apresentou muito da forma que ele está hoje, né, no diagnóstico dele. Mas o que que você veio, não sei se nessa linha, mas o que que você veio fazer, buscar, o que você não veio buscar, na verdade, e que você encontrou? Bom, como eu te disse, eu vim séptico, né? Assim, eu acreditava que estava bom do jeito que eu era, e na verdade não. A gente não pode ser arrogante, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender, tem as vivências que a gente passa no campo, né? Que me engrandeceram como pessoa, saber respeitar a dor do outro, né? É o principal. Às vezes a gente não se importava tanto com pessoas, hoje a gente passa a se importar mais com pessoas. Essa visão mais humana, vamos dizer assim, né? Sabermos que todos somos humanos, todos temos nossos traumas, nossos defeitos, e saber respeitar o outro, né? Muitas vezes, no decorrer da minha vida, eu era muito, como eu disse agora há pouco, eu era muito explosivo. Então, às vezes, acendia-se uma fagulha por algum momento que a pessoa estava passando, sem julgamento, aqui falando, mas que me afetava, eu achava que estava me atacando, né? Até pela questão de perseguição que eu achava que sentia do meu pai. Na verdade, não. Você tem que olhar com amor para a pessoa, entender o que ela está passando, para saber como agir, saber como respeitá-la, né? Isso me trouxe essa humanidade, vamos dizer assim, saber ah, que todos temos defeitos e precisamos ser respeitados e entendidos para ser atendidos também. Então, mudei muito minha visão. Não sei se é certo, se não é, mas às vezes eu vejo no ambiente profissional também pessoas que eu já fiz como elas, né? Acabo dando conselhos, né? Às vezes conselhos para engrandecer, né? Para
para falar, nossa, eu já passei por isso, né? E mas também cada um tem que passar pela sua história, né? Esses conselhos a gente não pode simplesmente, vamos dizer assim, tem a má e a boa consciência, a gente tem que ser nessa hora a má consciência, né? Que se você segue um padrão, muitas vezes em vez de você estar ajudando, você está piorando a pessoa ou piorando a relação dela, mas assim, entregando uma calma, entregando um, uma palavra amiga para a pessoa tentar se acalmar e tentar voltar à normalidade, né? Principalmente situações de estresse que a gente vive. Você sabe que você me trouxe uma reflexão agora, até para passar essa mensagem para quem está nos ouvindo, né? Porque já ouvi pessoas me falarem, Ale, mas poxa, ver a dor do outro, isso é muito pesado, né? E eu não quero vivenciar isso. E aí você me trouxe uma lembrança que é exatamente ao contrário, né? Quando você vivencia histórias, né, as dores dos outros, nos traz mais uma humanidade, né? Sim. Nos traz mais esse olhar amoroso que todos temos na nossa dor, né? E nessa linha, Maurício, quem é o Maurício? Bom, olha, Maurício é uma pessoa simples, né? Ele gosta de coisas simples. Eu não abro mão de estar, embora eu falo muito pouco, você sabe disso no dia a dia, mas eu me considero uma pessoa fácil fazer amizades novas, né? Sempre estou querendo estar rodeado de pessoas, né, com os amigos ou com familiares. No campo profissional, eu trabalho como analista de qualidade, trabalho na indústria, trabalho com normas, né, ISO e ATF, faço atendimento a clientes automotivos. É uma área bastante delicada, né, que sempre tem conflito. Eu atendo a reclamações também, que onde você tem que investigar as coisas e tem que ter um poder de negociação com pessoas para você chegar numa causa raiz muito grande, tem que entender a pessoa, né, aquilo que está passando, sem julgamento, principalmente, né, que a área de qualidade é uma área que, se você deixar piscando para o lado de culpar pessoas, e o objetivo nunca é esse, é achar um problema para resolvê-lo, né. Então, nesse quesito, a constelação trouxe a calma para agir, né, e saber distinguir o que é certo, o que é errado, o que é saber que culpado não cabe na indústria, cabe resolução de problemas e saber como lidar com pessoas, né? Saber como interpelá-las da melhor maneira possível, né? Sem acusá-las, saber usar palavras humanas. A pessoa, nesse ponto, eu acho que sou um privilegiado de estar aqui fazendo parte dessa comunidade que você criou aí. Sou muito feliz por isso. Agora vamos, às vezes a gente fala, quando a gente traz nossa história aqui, a gente fica achando que somos todo mundo bonitinho, redondinho, tudo é perfeito, né? E você acabou de trazer logo no início essa nossa conversa, esse olhar mais cético, né, inicialmente, mas tem uma dificuldade, né, Maurício? Não está perfeito, você vai e volta. Como é que é esse caminho, né? Esse desafio, quando a gente tem questões internas que eu sei que você está num processo muito bonito, também se respeitando, tem hora que você aquela história, eu vou fazer isso, não faço. Como é que é isso no dia a dia para você? Até para dar essa imagem para as pessoas que nós não somos todos perfeitos, né? Nós estamos no caminho, né? Sim, bom, Ale, como você sabe a minha história, né? Assim, eu trabalho bastante, trabalho dia a dia, não é uma desculpa, mas a gente teve algumas conversas recentes, né, que a gente começa a perceber quanto é necessário a mudança em nós mesmos, né? Às vezes a gente se sente acomodado na visão sistêmica, a visão da constelação, e na vida pessoal mesmo, né? A gente precisa estar se movimentando, né? Eu muitas vezes começo, de repente eu dou uma fraquejada, paro, né?
inclusive na última conversa que tivemos, isso mexeu muito comigo, né? E a gente precisa ter dedicação, né? Então, isso é uma cobrança diária minha para que eu possa me dedicar ainda mais ao tema, né? Aprender ainda mais, evoluir, né? A gente precisa evoluir por si próprio, criar rotinas, né? Para que a situação evolua ainda e ajude ainda mais a gente no decorrer, do tempo aí para se tornar melhor como pessoa, na minha opinião. Entendi. E com esses desafios todos, né, que nós temos, essa dificuldade, se você pudesse, com a sua experiência, lá de trás, trazendo esse lado mais cético, de se permitir, com a humildade que nós temos, e assim, com a intenção de levar uma mensagem bacana para quem está nos assistindo. Como é que você diria, até para os homens, né? Porque os homens, às vezes, nós somos mais resistentes a esse processo. E dentro dessa sua jornada, como é que você daria aí uma fala para essas pessoas? Bom, olha, é engraçado, né? A pessoa que me representou meu pai no campo, ele estava como eu, cético e aberto. E a hora que entrou no campo aqui, ele começou a ter as sensações, assim como eu tive, né? Foi uma empatia muito grande. A gente tem hoje, até sinto falta dele às vezes que a gente não se encontra com tanta frequência aqui, mas eu digo para você, se você tem interesse, né, tô falando especificamente para você que está assistindo o vídeo, venha, acredite, isso é muito importante para a gente como pessoa. Trouxe muito aprendizado. Eu era cético, como ele comentou e eu comentei aqui antes, mas acredite que há tudo há uma melhoria. Com o tempo você vai entender, vai perceber que o universo é amor, é uma se dedicar a a constelação, ao tema de outras pessoas, como representante com muito respeito e confie, venha com confiança, com o coração aberto, mesmo que cético. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você vier a fazer parte da nossa comunidade aqui ou pelo Brasil afora, mas eu indico o Alessandro que com ele aprendi muito. Na verdade, é um aprendizado com todos, né? Eu costumo dizer aqui, dentro do processo, que são tantos movimentos que eu faço por mês com pessoas, cada um com a sua característica, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, menos facilidade, tem pessoas que vêm já se entregando porque estão estudando todo esse tema, tem pessoas que vêm como o Maurício, não muito confiante, mas se permitindo. Acho que o mais importante é essa permissão, né? Se permitir para o Sem movimento, dúvida. né? E os homens que estão nos assistindo, hoje meu universo aqui, se eu fosse falar de há 2 anos, eram 90%, 95% feminino, se eu não falar 98%, né? E hoje é o universo 65 mulheres, 35 homens, os homens estão se permitindo para esse olhar, e essa energia masculina no campo. Aliás, a gente pode até falar um pouco sobre isso, quero ouvir, até te ouvir agora, porque no campo a gente consegue sentir muito dessa energia feminina, masculina, né? E você consegue perceber algo nesse sentido quando você está com mais mulheres ou mais homens? Ó, isso aqui não tá, acho que a gente não, vai ser legal te ouvir, viu? Bom, é engraçado, né, que assim eu tive, como eu disse, eu já fui criança, já fui adulto, já fui pai, já fui marido, também já fui mulher, né, já passei por questões de mulher e a gente tem que estar aberto a ser sensibilidade, né, uma entrega, a pessoa traz um tema e a gente faz por amor contribui para a história da pessoa sem saber do que está acontecendo, mas tendo essa coração genuíno, a vontade de fazer, de ajudar a pessoa de alguma forma, mesmo sem conhecer, mas a entrega do campo. Então, para mim, é um aprendizado, seja a sensação feminina me trouxe muita a delicadeza, né, como a mulher pensa, a sensação boa que também
conhecer um pouco mais do lado feminino, né? Como eu disse, é um grande aprendizado. Foi muito divertido e muito satisfatório estar fazendo esse papel feminino também no campo. É isso aí. Maurício, quero agradecer a sua história. É como eu sempre falo aqui, uma história, um aprendizado, um despertar. Se você fez sentido toda essa história, assista aqui mais outros vídeos no meu canal. Se você quiser falar comigo, tem um link aqui abaixo desse vídeo, pode entrar em contato. Maurício, muito obrigado, gratidão eterna. Cada um tem seu jeito, né? E Sim, a sua humildade, a sua forma de falar, e às vezes tão específica, ajuda muitas pessoas. eu quero agradecer pela oportunidade. Fico feliz de estar falando um pouco sobre constelação familiar e principalmente estar compartilhando esse momento com você aqui. Muito obrigado. Até o próximo episódio.